Muito boa noite, estamos começando mais uma edição do programa Conexão aqui pela TV Marília. É sempre muito bom contar com a sua audiência e sua participação. Conexão, sempre em nome de Unimed Marília, cuidar bem da sua saúde, esse é o plano. Vitalícia, levíssima água de Marília, exija, peça, diga eu quero Vitalícia, a única água adicionada de sais do estado de São Paulo. Conosco também Lancheira Alimentos, de Marília para o mundo, Lancheira Alimentos. Onde tem sabor, tem Lancheira Alimentos e Oral Center, odontologia especializada. O Conexão de hoje chega para falar sobre envelhecimento. Esse é o tema de hoje do nosso programa Conexão aqui na TV Marília. E para falar sobre esse assunto, o doutor Virgílio Moraes Ferreira, o nosso entrevistado de hoje aqui. O doutor Virgílio é médico geriatra e vai falar exatamente sobre esse assunto conosco no programa Conexão de hoje. Doutor Virgílio, boa noite. Uma honra e uma alegria tê-lo aqui novamente. Boa noite, Marcos. Boa noite aos telespectadores do Canal 4. É com muita alegria a gente estar aqui mais uma vez, né, recebendo esse convite para falar com vocês sobre envelhecimento. Aliás, doutor, eu quero ressaltar aqui que tem uma pesquisa recente que traz alguns dados importantes e interessantes sobre o envelhecimento, né, no Brasil. Sim, Marcos. Foi publicado na semana passada, na sexta-feira passada, os dados da PNAD, né? A PNAD é a Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílio, é uma pesquisa do IBGE, é uma pesquisa que ocorre anualmente. Diferente do censo demográfico, que é uma pesquisa bem extensa, completa, que acontece a cada 10 anos, essa PNAD é uma pesquisa anual com dados sociodemográficos e mostrou assim, algo que realmente já vem sendo uma tendência dos últimos 20 anos, que é o processo de envelhecimento, né? A população ficando mais envelhecida, né? E é interessante que essa pesquisa, ela sempre faz uma comparação com os últimos 10 anos, né? Então, essa pesquisa mostra que no ano passado, em 2015, a população brasileira, ela conta agora com 14,3% de idosos, de pessoas acima de 60 anos, né? Há 10 anos atrás, esses dados, estou aqui com a cola, né? Há 10 anos, a população idosa era de 9,8%. Então, houve um aumento significativo para 14,3%, né? Então, um aumento de cerca de 46%. Né? Então, essa é uma tendência mesmo, né? Dos últimos 20 anos, esse aumento da população idosa, né? A gente tem aí estimativas apontando de que daqui os próximos 4, 5 anos, a população de mais de 60 anos ela já vai ultrapassar pela primeira vez o número de crianças menores de 5 anos e em 2030 a gente vai ter essa população idosa superando aquelas pessoas com menos de 15 anos, né? E em 2050 nós já vamos fazer parte aí desse contingente de idosos, né? Nós já vamos ser 30% das pessoas, né? Quer dizer, a cada 10 pessoas, 3 serão idosos daqui 35 anos. Eu acho que eu não preciso chegar em 2050 para fazer parte disso não, hein, doutor? Eu acho que em 40 eu já estou aí no... 40 não, você está ainda bem, você está jovem. Doutor, mas é interessante, né? Essa pesquisa, quer dizer, ela demonstra, então, alguns aspectos, por exemplo, o próprio crescimento do número de idosos. Isso tem uma explicação, não é? Sim, Marcos, né? Existem principalmente aí 2 causas básicas associadas ao envelhecimento no Brasil, né? Então, a primeira delas é a diminuição da taxa de mortalidade, né? Isso é excelente, né? As pessoas, elas estão demorando mais para morrer. Então, a expectativa de vida, ela aumentou bastante, né? A expectativa de vida hoje do brasileiro é de 75 anos. Se a gente falar em 50 anos atrás, a expectativa de vida do brasileiro era de 50 e poucos anos, né? Então, lá atrás, uma pessoa que chegava aos 70 anos era assim algo extraordinário, né? Então a expectativa de vida era muito baixa. Então, nesse tempo todo, houve assim grandes melhorias, né? Da medicina, né? Avanços aí nos métodos de diagnóstico, né? Então, hoje já se consegue fazer diagnóstico precoce de uma série de doenças e isso viabiliza o tratamento e a cura de diversas doenças com alta carga de mortalidade, né? A própria questão vacinal, né?
Isso diminuiu muito a mortalidade infantil, né? Doenças que eram causas de óbito lá atrás, como tuberculose, sarampo. Hoje já existe vacina e as pessoas já não morrem dessas doenças, né? E o próprio acesso das pessoas ao serviço de saúde, né? Então, hoje, o acesso, claro que precisa ainda melhorar muito, mas se comparar a 50 anos atrás, isso melhorou muito. Então, as pessoas estão vivendo mais. E um outro aspecto importante é o que nós chamamos de uma diminuição da taxa de fecundidade. O que é isso? Nascem menos pessoas, né? Também há 50 anos atrás, o que existia? A média era quase 6 pessoas, né? Então, aí, se você aí lembrar dos seus avós, né? Os meus avós tiveram 6, 8 filhos, né? Era muito comum as pessoas terem muitos filhos. No mínimo 4, né? No mínimo 4, né? E hoje não, né? Então, segundo essa última pesquisa do PNAD, né? A média de filhos, né? Por mulher não chega nem a 2 filhos. É 1,7. Eu imagino que é isso mesmo, Quer porque dizer, tem muito casal com 1 filho. Né? Sem filhos, sem filhos, exatamente. Aí você vai dar uma balanceada, um tem 3, raramente hoje você encontra alguém com 4. Com 4 filhos, aqui bem mais aqui rápido. na região sul do Brasil, tal, no sudeste, isso é mais difícil, né? Sim, então talvez assim, no norte, nordeste, os números ainda devem ser existe essa desigualdade mesmo de taxa de fecundidade, mas então assim, nascendo menos pessoas, a tendência com a diminuição, né, da taxa de mortalidade, haver um acúmulo mesmo de pessoas que vão envelhecendo. Tem alguma situação assim, doutor, que a gente possa também trazer aqui, de algumas situações assim, dentro do processo de envelhecimento do indivíduo? A gente fala hoje dessa questão do aumento, né, da expectativa de vida. E o que a gente pode imaginar assim, que tem favorecido de uma maneira direta assim, esses idosos? A gente percebe hoje que eles têm, ao mesmo tempo que eles envelhecem com um pouco mais de qualidade de vida, porque antigamente tinha a questão de algumas doenças, o idoso também ele ficava muito segregado, hoje parece que ele se organiza melhor. Tudo isso influencia para que eles tenham uma vida mais longeva? Sim, com certeza, né? Então, realmente, todas essas condições foram citadas, né? Melhor acesso ao serviço de saúde, até a melhora da escolaridade. O indivíduo ele compreende que ele, para envelhecer bem, ele precisa aí cuidar melhor da sua saúde, se alimentar melhor, fazer aí uma atividade física, cuidar aí das suas doenças crônicas. Então, tudo isso possibilitou, de uma maneira geral, os idosos estarem chegando aí com uma condição aí melhor de saúde, né? Então, hoje a gente vê pessoas com 70, 80 anos e mais, gozando de muita boa saúde, independentes, com autonomia. E um outro dado interessante dessa pesquisa aí, Marcos, mostrando que aumentou, né, o número de pessoas com mais de 50 anos morando sozinhas, né? Quer dizer, vem ao encontro dessa questão da autonomia. Exato, mesmo. né? Consegue chegar lá adiante com mais condição, né? Exato. Então, aqui, pegando esses dados, subiu, né, nos últimos 10 anos de 57,3% para 63,7%. Talvez não consiga com muito recurso econômico, mas com saúde um pouquinho melhor, né? Exato. Então, assim, a gente percebe que isso é mais uma questão de preferência do que a gente imaginar, por exemplo, de que essas pessoas estão aí abandonadas. A gente sabe que, infelizmente, ainda existe muito essa questão aí do abandono, né? Mas eu creio que esse aumento de percentual de pessoas morando sozinhos, de idosos morando sozinhos, é mais uma preferência, né? Um desejo aí de ter sua autonomia, de ter a sua liberdade. Hoje nós vemos aí idosos viajando, indo para a terceira idade, namorando, eles não querem dar trabalho para os filhos, né? Querem ter aí a sua vida. Então, assim, a gente vê isso com muito bons olhos, né? Isso não deixa de ser um sinal de que a gente percebe um aumento, né, de qualidade de vida em muitos idosos hoje.
Ô doutor, e essa coisa assim, por exemplo, quando que a gente deve se preocupar, né? A gente falou dessa questão de morar sozinho, a gente percebe que tem muitos filhos que vivem esse drama porque ficam super preocupados com os pais e tal, porque eles já têm aquele conceito de que o idoso, por exemplo, quando está lá o pai, a mãe, morre o pai ou morre a mãe, quer dizer, fica um lá sozinho, a tendência é vamos trazer para morar com a gente, para ficar mais próximo e tal, mas hoje em dia, a gente falou, tem um novo perfil, né, dessa independência, dessa autonomia, e até quando, ou quais são os cuidados assim, que a gente tem que tomar nesse sentido? Essa é uma pergunta importante mesmo, né? É muito comum, né? Esse questionamento aí no consultório. Posso deixar meu pai morar sozinho? Não posso? Né? Posso deixar minha mãe morar sozinho ou não? É importante, assim, a família saber quem que é essa pessoa que quer morar sozinho. Quem é esse idoso, quem é esse familiar que está aí com esse desejo de continuar morando sozinho, né? Às vezes por uma situação de viuvez. Claro que se essa pessoa, esse idoso, pessoa com autonomia, com independência, toma suas decisões, resolve os seus problemas, né? É claro que se deve investir, né? E isso é uma atitude de se preservar, né? A qualidade de vida, a autonomia e independência dele. Mas a família tem que estar atenta com alguns casos, né? E aí principalmente quando se trata de idoso mais frágil, né? Por exemplo, idosos que têm uma marcha mais lentificada, algum desequilíbrio, né? Isso é um risco, por exemplo, para quedas, para acidentes. Então, a família deveria ter uma atenção com esse tipo de idoso, né? E até mesmo idosos com distúrbios de memória, distúrbios cognitivos, né? Porque esse idoso, ele pode ter uma condição física boa, mas ele pode estar apresentando esquecimentos graves, importantes, né? E isso pode ser uma condição de risco para esquecer de tomar algum medicamento errado, né? Esquecer um fogão ligado, né? Risco para acidentes, né? Risco, por exemplo, de não se alimentar porque esqueceu que comeu. Então, assim, é importante a família estar atenta, né? Quem que mora sozinho, mas você não abandona, né? Quer dizer, você tem que estar sempre próximo. Exato, né? E às vezes é uma condição ali intermediária, claro, né? É um idoso que tem os seus esquecimentos, mas ainda não tem critérios para uma demência. É uma pessoa que tem com a saúde um pouco mais fragilizada, mas é um idoso que nunca caiu, é um idoso que consegue sair de casa sozinho, sem problemas, né? Importante apenas um monitoramento, observar, né? Existem situações onde a família pode estar ali presente uma parte do dia. Importante, por exemplo, estar junto no momento da refeição, né? Sim. Porque morar sozinho é uma questão, a pessoa às vezes pode se sentir bem, mas comer sozinho é uma situação que, até pra gente, né? Comer sozinho em casa, né? Pode ser que a gente não se sinta até bem, não consiga se alimentar direito, e isso a gente vê de maneira bem frequente no consultório. É o idoso que está deixando de se alimentar, emagrecendo, e a gente pergunta como que é o processo de alimentação. Ele come sozinho, né? Então às vezes não tem aquela vontade, né, de preparar uma comida só para ele. Então talvez seria um horário bom para filho, a família estar junto e participar desse momento, que não deixa de ser um momento de socialização também. Fantástico. Deixa eu ir rapidinho para o intervalo e a gente volta na sequência com o programa Conexão de hoje, batendo um papo aqui com o Dr. Virgílio Moraes Ferreira, que é médico geriatra, no programa Conexão, falando sobre envelhecimento. A gente vai para o intervalo rapidinho, em nome de Unimed Marília. Cuidar bem da sua saúde, esse é o plano. Vitalícia Levíssima Água de Marília. Lancheira Alimentos, de Marília para o mundo, Lancheira Alimentos. Onde tem sabor, tem Lancheira Alimentos. É rapidinho, a gente volta depois do intervalo aqui no Conexão. Até já.